Bom, gente, vamos falar hoje sobre o assunto mais pesquisado e o mais procurado na internet. E até nas casas de religião, uma coisa que às vezes procura no lugar errado: amarração. Existem muitas formas de fazer amarração, muitas, principalmente nos rituais de baixa. Os rituais de baixa têm uma infinidade de feitiços aí que podem te trazer resultado. Por que eu não aconselho trabalhos em baixa? Bom, porque quando a gente mexe com entidades, tipo Pombagira, Exu, embora muita gente acredite que ele é aquele arquétipo da Pombagira, que é uma mulher sensual, isso hoje todo mundo já sabe que foi uma coisa criada até para desacreditar a entidade, porque o mundo é machista, não adianta vocês brigarem contra isso. A realidade é que o mundo é movido pelo patriarcado. Existem poucas religiões como o candomblé, onde quem reina é o matriarcado. Isso tem mudado? Tem mudado. Tem mudado. Mas, na verdade, quem comanda os candomblés seriam as mulheres. Tá? Mas o que nós vamos falar aqui é amarração. E amarração, existem aí vários feitiços feitos em baixa, simpatias também. Tem gente que diz, mesmo vocês vão ver um religioso dizer assim, simpatia quando não se tem oferenda de animais. Isso é uma bobagem que não tem mais tamanho. Qual é o mais efetivo hoje para quando se fala de amarração? Mas, quando se fala de amarração, o trabalho mais efetivo é o rito vermelho, é a magia sexual. Eu vou novamente abrir, eu andei fechando, um canal no Telegram, tá? Eu vou colocar lá para os membros, lá na área de membros, para poder postar as imagens de rituais de amarração feitos em rito vermelho. Por quê? Porque o rito vermelho é o rito da magia sexual. E eu não tenho como colocar aqui no YouTube. Não dá para colocar esses tipos de imagens, tá? Mas dentro de um grupo fechado, lá no Telegram, fechado entre aspas, né? Porque se você entrar como membro do canal, vai ter acesso a esse grupo do Telegram, aonde eu vou mostrar para vocês como é feito, com imagens, e vou fazer vídeos especiais lá, não só dentro da área de membros, que eu vou começar a mexer lá, mas principalmente nesse canal do WhatsApp, do Telegram. Por quê? Porque as pessoas têm curiosidade em saber como funcionam estes rituais e como eles agem. Porque os de baixa, você já fez uma amarração em baixa, você sabe o problema que aconteceu. Em 80% dos casos, a pessoa não está com você, que é o erro primordial. Se a pessoa não está contigo, não tem como fazer amarração. Fazer amarração, a pessoa tem que estar, pelo menos, lembrando de ti, conversando contigo às vezes, senão não tem como. E essa história de, mas fulano tá no teu caminho. Cara, estando no teu caminho ou não, se a pessoa estivesse no teu caminho, no teu destino, que nem as diz às vezes, não, essa pessoa está no teu caminho, tem como fazer amarração. Cara, se está no meu caminho, nem precisa fazer amarração. É só eu esperar que a pessoa vai vir. Ou mais cedo ou mais tarde, ela virá. Mas na prática isso não acontece. E quando se faz trabalhos em baixa, você vai ver, claro, os sintomas de que a pessoa que é atingida pelo trabalho, ela tem depressão.
O trabalho faz efeito? É claro que o trabalho faz efeito. Mas se esse trabalho vai trazer a pessoa para ti, se ela estiver sozinha, é possível. É bem possível que traga. Mas se ela estiver com outra pessoa, esquece. Esquece porque o que tu vai estar fazendo, eu já falei isso em outros vídeos, vai estar empurrando essa pessoa para junto de quem estiver mais próximo. É diferente dos trabalhos em alta. Quando eu falo de trabalho em alta, na questão de amarração amorosa, o melhor recurso, a energia mais forte que existe é o ritual de magia vermelha. Quem já fez sabe do que eu estou falando, já viu os resultados, já viu como é que as coisas acontecem. Porque essa história do eu vou te trazer o teu amor em 48 horas, isso já caiu por terra, né? E eu falava isso já há muitos anos. Saber com quem você vai fazer o ritual, quem é que você vai escolher, qual é o religioso que você vai escolher para fazer esse tipo de ritual. Importante. Se a pessoa te mandar os vídeos com o teu nome, tudo direitinho, se a pessoa age assim, não tem problema. Esses rituais são baratos? Não sei o que é barato para ti. Primeiro, eu acho que não se bota preço naquilo que a gente quer. Pelo menos eu não boto. Eu sei que nem todos são assim. Mas se você pensa... eu já vi gente fazer trabalho de baixa e cobrar 7, 8 mil reais num trabalho de baixa. Não tem resultado nenhum. Ter mudanças? Sim. Toda vez que você faz o trabalho, você tem mudança. Seja em baixa ou seja em alta. Outra coisa que é importante é acreditar na pessoa. A pessoa tem que te passar confiança. A pessoa fez um trabalho, não te mandou foto, abandona. Teu nome está lá no trabalho, tua foto está lá. Porque tem pessoas aí enviando trabalhos comuns, trabalhos de baixa com visualização única. Por quê? Eu mando os trabalhos, por exemplo, em rituais de magia vermelha, é visualização única. Por quê? Porque as pessoas estão expostas ali. Bruxa, mas então, mas tu vai postar no... mas eu vou postar no grupo do Telegram, já editado, cortando o rosto das pessoas. Embora todos saibam quem são as pessoas que trabalham comigo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Agora já são 3 sacerdotisas. Ensinar sacerdote, as pessoas têm procurado. Até estou montando aí Eu terminei de escrever um livro agora sobre os ritos sexuais através da história, no tempo, né? Quando é que eles começaram, quais eram as religiões que praticavam. Basicamente todas, tá? Basicamente todas. Não tem nenhuma religião que não praticasse esse tipo de ritual. De uma forma ou de outra eles praticavam. Então o que eu aconselho vocês hoje, rituais em alta, não utilize a baixa, pode utilizar a baixa para separar. Para separar, o melhor é baixa, tá? Isso aí não resta dúvida. Para fazer uma separação, o bom é baixa. A não ser que tu vá usar demônios tipo Bulgamesh, né? Que as pessoas me perguntam toda hora, bruxo, mas eu não acho esse demônio. Não vou achar. É muito difícil. Tem muito pouca informação na internet sobre algumas coisas. Para encontrar, vocês têm que entrar em sites fora do país, tá?
Eu não vou dizer aqui como é que faz, porque é bem complicado. Mas aí vocês vão ter todas as informações que vocês precisam. Outra forma Bruce, se eu fizer um acordo com uma divindade, pode funcionar? Eu vou dizer, vai ser uma coisa assim meio estranha. Porque assim, ó, quando tu coloca a tua vida na mão de uma divindade, o que tu está fazendo? Ou na mão de uma egrégora, o que tu está fazendo? Está entregando para ela a responsabilidade sobre a tua vida. Aquilo que tu quer, às vezes não é o que tu precisa. Nem sempre aquilo que a gente quer que é o bom para a gente. E aí não vem. Porque se tu está envolvido com uma pessoa e a pessoa, vamos usar um termo bem simples aqui, não vale nada, só vai te trazer complicações, tu faz um acordo com a divindade, um acordo amoroso, por exemplo. Também não existe essa história de que os caras fizeram, botar aí na internet. Eu estou fazendo um acordo lá de 1 ano. Cara, não existe isso. Não existe, tá? Não, simplesmente não existe. Eu tenho que fazer um vídeo sobre trabalhos que não existem, hein? Quando tu bota a tua vida na mão de uma divindade para que ela te traga o teu amor, ela vai te trazer um amor, mas talvez não seja aquele que tu quer. Então, por isso, rituais de alta, como acordos ou alianças, podem não dar bem naquilo que tu espera. Vai te trazer alguém e tu vai te apaixonar por essa pessoa? Sim. Mas normalmente quando as pessoas procuram a gente diz assim, ó, estás perdendo, estás rasgando dinheiro fazendo trabalho para essa pessoa. Porque não vai dar certo? Não, dá certo, vai. Mas a pessoa não é aquilo que tu espera que seja. A pessoa que tu conhece, não. Ela foi criada dentro da tua cabeça. Tu criou a pessoa. Tu criou a personalidade da pessoa. Tu acha que ela tem aquela personalidade, quando na verdade ela não tem. Então tu vai depois ter que gastar para desmanchar. Outra coisa que eu não aconselho quando se faz amarração definitiva. Não faça. Eu já fiz de tanto que as pessoas insistiram e depois se arrependeram. Eu disse, não faz, não faz, não faz porque a pessoa vai colar no teu pé, e depois tu vai ver que não era aquilo, que é o que a maioria das vezes acontece, e aí tu vai ter que gastar para desmanchar. Tá? Não vou me alongar muito porque eu vou começar a fazer os vídeos para a área de membros, a partir de segunda-feira, estou gravando hoje, é sexta, hoje é dia 2, tá, de maio, estou gravando hoje, amanhã eu tenho obrigação aqui do tempo. Mas a partir de segunda-feira eu vou agilizar isso aí, começar a colocar vídeos lá e explicar para vocês o que é, como funciona no passo a passo. Não, no passo a passo eu pretendo colocar um curso, tá? O livro já tá pronto, falta fazer a capa, tem 100 e poucas páginas, sobre a magia sexual na história da humanidade. É o trabalho mais forte que existe para a amarração? Sem dúvidas, sem dúvida. Isso não tem discussão. Quantas pessoas o senhor conhece que fazem? No Rio Grande do Sul, conheço 3. Só 3. O resto diz que faz, mas não faz. Tá? O resto que faz, mas não faz. E é só tu pedir fotos de rituais e... Quando conversar com a pessoa disser que faz esse tipo de trabalho, tu me manda algumas fotos e alguns vídeos dos rituais. Quero ver como é que tu faz. Aí sim, visualização única, normal, né? Tá? Então, o melhor caminho para uma amarração é a magia sexual. Não existe... tem solução com outros?
Tem solução com outros, mas o mais forte é esse. Isso não tem discussão. Isso se sabe, tá? A experiência mostrou que é o que mais deu resultado. O que mais deu resultado. Tá bom? Então, meu abraço para vocês. Não quero me alongar muito, não quero fazer um vídeo muito longo. Tá bom? Meu abraço a todos vocês.